grande Eurípides Barçanufo. Fala, meu querido. Cara, isso é nome de um espírita muito importante, velho. Quando eu era adolescente, eu era meio revoltado com isso. Hã? Mas aí eu estudei a vida dele e falei, nada, é um nome muito forte, um nome muito bonito. É, mas com certeza, é um nome muito representativo, parceiro. Tudo bem, parceiro? Tudo ótimo, graças a Operou Deus. muito hoje, cara? Cara, hoje, excepcionalmente, foi um dia mais tranquilo, que eu estava com a esposa resolvendo coisas mais pessoais. Certo, tá certo. E tava esperando o pessoal chegar, mas você chegou rapidinho, cara. Você chegou rapidinho. Nós só temos 4 minutos aqui. Você chegou bem rápido. Eu tava ansioso por estar com você de novo aqui, que da outra live foi você me perguntando. Certo. Hoje É dessa vez, o sabatinado sou eu hoje. mas eu não vou te sabatinar, porque é um tema tão legal. Bora lá. Eu fiz um Irmão, nosso roteirinho. tema. Manda Mi- brasa mi- então, vai. Não, minha esposa está imprimindo lá. A gente pode ir conversando até ela trazer aqui para mim. Tá, então eu vou colocar na tela o nosso tema, o malefício dos açúcares simples. Ó, simples ao intestino. Você quer introduzir o tema, Eurípides? Vamos lá. Vai. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre o tema que o Adolfo me propôs. Eu gosto desses desafios, né? E, Para você inclusive, isso não é desafio, cara. Não é desafio para você. inclusive vai virar alguns posts aí mais para frente. Maravilha. Algumas das pesquisas que eu fiz a respeito. Mas Sim. vamos lá. O que é o açúcar? Vamos começar no português normal, né? No português para o pessoal entender bem. O açúcar, na verdade, é sacarose, que é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? É uma molécula de frutose com uma molécula de glicose, que rapidamente no nosso trato digestivo, já na boca, né, tem a pitialina ali, que já dá uma quebradinha nela, né? Então a absorção é bem rápida, tá? E o que a gente quer falar aqui são os malefícios desses açúcares simples, que são quebrados de forma rápida, né? O que eles podem provocar aí no nosso sistema digestivo, certo? Existe um fator que a gente tem que pôr em mente da saturação, tá? Chega um Sim. certo ponto ali que o intestino já não consegue absorver mais esses açúcares simples por uma questão de volume mesmo, né? Vamos pôr aí que a dieta ocidental tem consumido muito açúcar, tá? E um açúcar que, mas não absorve fácil? Absorve fácil, mas tem um ponto de saturação, né, gente? Chega uma hora que vai sobrar. Vai sobrar para quem? Para as bactérias. E aí que vem as fermentações como um todo, né? Que gera as disbioses, porque esses açúcares simples, no geral, quando sobra, eles vão alimentar as bactérias ruins. E não só as bactérias ruins, temos que pensar também nos fungos. Aí vem as candidíases de repetição, que a pessoa, eu não faço nada errado, eu mantenho muito a minha higiene, mas não sabe que as mucosas conversam uma com a outra, né? Se a mucosa do intestino está inflamada, está alterada, ela manda algumas mensagens para a mucosa da vagina, para a mucosa respiratória. Então, isso é uma coisa que o pessoal não faz muito esse link, né? Então, assim, são muitos os malefícios. Não tem só a questão da sacarose, que tem a questão da frutose que tem na sacarose, que eu separei alguns detalhes muito interessantes para a gente ir conversando, né? Temos também a lactose, tá? Que também é um açúcar simples, né? Que muita gente tem não intolerância, vamos falar, mas a gente não tem mais enzima para digerir aquilo ali, né, Adolfo? O adulto, né? Tem É aquela, verdade.
aquela frase célebre, né, que a gente acaba ouvindo sempre, né? O leite é bom para o bezerro, gente. Então, deixa o leite para o bezerro, que ele tem as enzimas para aquela digestão. E o leite materno, né? Ele é bom para o humano, só que para o humano bebê, que está se desenvolvendo. Porque, como a gente já falou diversas vezes aqui, qual o único alimento na natureza que é rico em carboidratos e gorduras ao mesmo tempo? Natural. O leite materno, no caso, né? Que é o mais balanceado, vamos falar assim. É o único, é verdade. Rapaz, olha, você já tocou em vários pontos aí, já para a gente fazer umas 5 lives só sobre essa sua primeira inserção, não é verdade? Sim, sim. Mas uma coisa muito importante, Eurípides, que você falou, eu gosto de repetir para o pessoal, é o seguinte: a nossa capacidade de gestão de lactose, ela não é legal. Eu gosto de lembrar que quando você pega aqueles livros de Fisiologia 1, o Berne, o Guyton, você vai ver essa parte lá, você encontra que todo adulto humano tem de 10 a 25% de intolerância à lactose. Isso é todo mundo, né? E Só que eu penso, isso, Adolfo, isso é regional também. Tem alguns também, países lá da Europa, escandinavos, que 80% da população tem a lactase, né? Mas a gente aqui, acho que não chega nem a 10, 15% de quem tem ela pois é, plenamente funcionante. plenamente funcional. É. Então, sabendo disso, a gente até já vai partindo para movimentos mais genéricos, né, Eurípides? Por exemplo, eu aqui não testo ninguém para intolerância à lactose. Eu já digo para as pessoas evitarem mesmo e acabou. E quem tem intolerância franca, Só um pouquinho. nunca tem como Pede para não a mamãe saber. trazer a Vai. folha para mim. Que barato. Seu mini secretário. Ele está indo lá. É porque quem tem uma intolerância franca, não tem como não saber, né? Verdade. É terrível, né? Não tem como não saber. Então, assim, eu gosto de dizer, pessoal, que lactose não é pra gente. Aí a gente vai entrar muito também, Aí Eurípides, nos entra, nossos. entra um outro detalhe, Adolfo, Vai. que isso também é muito relativo, tá? Porque se você não tem a lactase, quem vai sobrar para quem consumir essa Essa não, meu amor, é o lactose. resumo do papai, fala para ela. Para consumir esse açúcar simples, as bactérias. As bactérias. Então, você pode estar alimentando boas bactérias também com a lactose. Se você não tem desconforto abdominal, isso aí, gente, é individualidade, não tem nada que é uma receita de bolo para todo mundo, tá? Leite de vaca, o leite puro, com a caseína, aquela coisa, nós da modulação intestinal tiramos. Até porque isso que a gente tem no supermercado não é leite há muito tempo, né? É homogeneizado Exatamente. lácteo, certo? Então isso a gente tira, tá? Mas você consome queijo, o tipo específico de queijo, não tem problema, o iogurte integral não tem problema, você tem todos os benefícios daquilo ali para sua flora bacteriana. E aí entra o kefir, Exatamente. né? Kefir, vamos falar assim, o kefir, ele é, a lactose dele é quebrada pelas bactérias, né? É o que faz a bactéria fermentar aquilo ali, vai ter menos lactose, mas ainda tem alguma coisa de lactose, certo? E tem a caseína ali também, para algumas pessoas mais intolerantes, mas para suas bactérias não tem coisa melhor, gente, tá? E isso é individual. Eu não estou passando uma receita de bolo para todo mundo consumir kefir. Isso aí é cada um fazer o teste em si mesmo. É o que a Tânia da Nutridados costuma falar. Temos que ser o nosso próprio laboratório, tá? Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo ao ponto de fazer esses testes mesmo. Ela é carnívora, né? E ela estava Uhum. falando que estava testando cogumelos em geral. E teve um período aí que ela comeu uns cogumelos que ela ficou distendida, aquela coisa. Tava, não, então não mexo mais com esse tipo de cogumelo. Então ela conhece o templo dela e sabe o que ela vai fazer com o templo dela. Ela assume a responsabilidade, né, Eurípides? Tem um Exato. tema que eu já sou, um tema que eu já sou chato, cara. Em tudo que é live, tudo que é inserção que eu faço, eu falo, pessoal, assuma seu treco, assuma a sua responsabilidade, entenda que sua saúde depende de você.
Não depende de outra pessoa, não, depende de você, né? Exato. Talvez o melhor exemplo que a gente tem prático disso que a gente está falando é o momento que a gente está vivendo agora. Porque é aquela fala que a gente tem, que teve até naquele post que eu fiz, né? Quem cuida da saúde não precisa estar tão preocupado com doença. Verdade. Não é verdade? E cuidando da própria saúde. É a Tânia carnívora, né? Aquilo, legal, legal, legal. Então, é bom você tocar nesse assunto, que a gente, você como médico, eu como médico, estamos vendo as pessoas à nossa volta, os próprios amigos, muitos pegando Covid, muitos que são linha de frente, igual eu esses dias, por ser cirurgião geral de um hospital da rede pública, a gente estava fazendo, traqueostomia em pacientes de Covid, com toda a Sim. proteção, tudo e tal. E a gente vendo colegas morrendo, né? Aí, o que eles tinham em comum, os colegas que morreram de Covid, os próprios pacientes, o que a gente tem visto em comum, Adolfo? Síndrome Síndrome metabólica. metabólica. Olha, pessoal, a gente não combinou isso, hein? A gente não combinou. É Exato. síndrome metabólica. É, Ah, é mas o ele não era grande ponto. gordo, tá, mas tá lá a esteatose hepática, que a gente vai falar, que é um dos malefícios aí dos açúcares simples. A proliferação Ácido de úrico às fezes. vezes alto. Tudo isso é critério de síndrome metabólica, gente. É, são seus obesos magros, né, o Eurípides? Eu tenho aqui alguns pacientes que eu digo que são obesos magros. É aquela pessoa que, por exemplo, ela está dentro do peso, que já é um erro, porque peso não serve para nada, peso serve para vender verdura, tá? Eu vi um post seu recente sobre isso, que eu achei Falando interessante. sobre isso. São aquelas pessoas que elas podem até estar dentro da métrica, mas quando você vai ver, teor muscular delas é quase nada. Então, essas pessoas, se a gente for fazer as relações, as continhas todas bonitinhas, você vai acabar chegando a uma obesidade, mesmo com a pessoa magra. A gente poderia dizer que ela metabolicamente é uma obesa, né? E Verdade. que, portanto, ela vai sofrer os problemas que o obeso sofreria, né? Então é isso aí. O tal do magro de ruim, que eu como de tudo e tô saudável. Vai nessa, vai nessa. Vai nessa. Chega um Covid e você descobre. Exato. É isso aí, cara. É isso mesmo. Chegou o seu resumo, Eurico? Chegou nada, eu não sei o que está acontecendo. Vê com a mamãe lá, Esse seu cadê meu texto? secretário não tá muito eficiente, não. Vamos continuar nós dois aqui mesmo, então. Você Tranquilo. falou sobre esteatose hepática intestino, cara. É legal falar sobre isso, né? O que você tem para dizer, pessoal? Pronto. O pessoal tem muito aquela ideia de que, vamos falar de um dos açúcares simples, né? Vamos falar da frutose. Que frutose é benéfica porque vem da fruta. Aí vocês têm que lembrar, gente, o açúcar, a sacarose, metade, 50% daquilo ali é frutose. E sem contar o que eles colocam na comida industrializada da gente. O sírup Xaropes. lá, né? O xarope de frutose ultra concentrado lá. Tudo isso vamos dizer, é o que o seu fígado não quer. Porque a frutose, ela só é metabolizada no fígado. Então você está sobrecarregando o seu fígado, tá? Tanto, não precisa ir longe, não. Não é só a frutose que seu fígado vê como não vou falar veneno, mas algo que ele tem que trabalhar logo. Quais são as 3 coisas que seu fígado tem que trabalhar logo para tirar da sua corrente sanguínea? A frutose, em ordem então, o álcool tem prioridade metabólica no seu corpo, e a via do álcool é praticamente a mesma via da frutose, gente. Então, para vocês entenderem a metabolização das coisas ali, as duas é mais ou menos a mesma coisa. E glicose. Quando entra glicose, seu corpo quer dar vazão para aquilo ali logo, porque aquilo ali em altas concentrações na sua corrente sanguínea é péssimo, é tóxico. E isso que o diabético não entende. Ele é intolerante à glicose, se você pôr na ponta do lápis, né? Sim, E sim. quais são os componentes da quebra disso? Um deles, que o pessoal fala, gota, aumento de ácido úrico de gota, é proteína. Não é, gente. É frutose.
um dos principais que vai te causar gota, vai te dar problema, então é o quê? É carboidrato em excesso, tá? Um dos fatores aí que você tem que pensar. E o outro é a gordura no fígado, tá? Ela não conseguiu, então ela trouxe o celular dela aqui, que eu tinha mandado para ela via celular no carro, lá na correria. Falei, eu não posso perder a live com o Adolfo, né? Então, essa questão da frutose, no meu resuminho aqui, eu vou falar mais preciso dela, tá? Então vai na sua ordem, cara. Manda brasa. Pronto, eu não quero perder isso que eu preparei para vocês, porque tem muita coisa interessante aqui, Tá certo? ótimo. Uhum. Então, a gente já falou o que é a sacarose, né? A divisão. E efeitos do açúcar no organismo como um todo. Não precisa ser necessariamente no intestino, mas o intestino é a porta de entrada de tudo. Então, vai passar pelo intestino antes de fazer os estragos em outros locais. Certo? Açúcar em excesso não alimenta. Por isso que você come de 3 em 3 horas. Porque o seu organismo já vai dar vazão para aquilo ali, vai para o músculo, vai para o glicogênio, vai para o fígado, a frutose já é quebrada e transformada em gordura, em triglicérides, e aí vai. Então, essa questão de comer de 3 em 3 horas, aí entra um outro mecanismo que eu vou explicar muito legal, que é o da leptina. Lá para frente a gente vai conversar. Então, primeira coisa, efeito do açúcar, fazer você comer de 3 em 3 horas. A indústria alimentícia sabe disso, o que ela faz? Alto em carboidrato, alto em gordura, extremamente palatável, então você vai comer mais. Eu aposto, qualquer um aí, quantos sacos de Ruffles você consegue comer numa sentada, sem problema nenhum? E existe um limite para isso? Acho que não, né? Você fica psicotropicamente induzido. Não tem jeito. Você vai comendo, vai comer igual um cavalo, como o pessoal fala, né? Vai comer igual um cavalo, come até morrer, até explodir. Pronto. Aí essa segunda aqui eu quero aproveitar a sua especialidade de ortomolecular, que algumas coisas que eu li falou que o consumo excessivo de açúcar consome as vitaminas do complexo B e minerais como cálcio, pela exigência metabólica da digestão daquilo ali. Perfeito. Tanto da digestão quanto da metabolização, Eurípides. Pronto. Porque, como Então, você muito bem falou, o açúcar precisa ser tirado da corrente sanguínea. E isso é uma demanda extrema. Tanto que eu faço um questionamento, viu, parceiro, que eu jogo sempre para os alunos ou quando eu estou em alguma palestra sobre o tema. A insulina é um hormônio nutricional ou a insulina é um hormônio de contenção de dano? excelente. Não é? Excelente. Porque Por que é que justamente isso. ela é tão variável, né? Ela varia tão rápido na sua corrente sanguínea? E por que que ela tem tantos hormônios contrarreguladores a ela? Perdão, cortou Eurípides. Tá ouvindo? Ah, tô. Você falou dos contrarreguladores. Ela é só que ela tem um Isso. punhado de contrarreguladores. É verdade, é verdade. Só um com similaridade e vários contrarreguladores. Aí você vê que é um sistema, e quando a gente estuda isso, você vai falar da leptina depois, que acaba se relacionando com o tema, é um sistema tão complexo e cheio de detalhes e autoajustes, que dá para notar o quanto é para o organismo prioritário que esse sistema funcione bem. Né? Exato. Então ele demanda muito material, porque você, por exemplo, cálcio, você vai ter que fazer muito endocitose, exocitose, muito vacúolo, muito movimento intracelular. E a gente às vezes esquece que todo movimento no nosso corpo, seja ele nanoscópico ou não, ele depende de cálcio. Né? Então isso realmente vai ser depletado. E todo As movimento famosas depende de bombas de ATP. cálcio, né? As bombas de cálcio. Exatamente. Toda célula tem. E todo movimento vai demandar ATP. E para você gerar ATP, não tem como fazer sem complexo B e sem o magnésio. Pronto. Então, por isso essa afirmação perfeita, é isso mesmo. Depleta tudo. Por isso que o açúcar em excesso vai prejudicar quem? Seus ossos. Mais uma coisa que o pessoal não faz o link, né? Perfeito. Então, pronto. Seguindo aí a nossa ordem, que é até relacionado a um post meu que deu muita polêmica, que é bom que a gente vai
conversar sobre isso. Quando ingerido com outros alimentos, o açúcar, tá? Estes ficam retidos no estômago, aumentando a atividade dos sucos gástricos, que por sua vez aumentam a acidez estomacal. Gastroparesia, fermentação, e por isso que acontece? Quando você faz aquela alimentação copiosa e taca uma sobremesa por cima, você está ferrando todo o seu processo digestivo, gente. Tá? Bem-vindo à azia. Eu fiz um post, Adolfo, falando para as pessoas comerem a fruta antes da refeição, porque aquilo ali vai ter trânsito livre. E você não pense na polêmica que alguns nutricionistas me mostram o estudo, aonde está isso que você está falando. Eu falei, gente, está no Guyton, livro de fisiologia. Pode procurar, pode estudar o que você acha. Ô Eurípides, você tem notado como o pessoal está com a tara de estudo agora? Eu acho que isso deve ser algum fetiche sexual, sabe? E o pessoal tem uma coisa que às vezes não entende o valor prático e o valor relativo de diversos estudos que são publicados. E a facilidade com que hoje se publica estudos supostamente válidos e que depois, passa-se um tempo, se percebe que o estudo era fraudulento. Haja vista aquele estudo que metia o pau na hidroxicloroquina, haja vista aquele outro estudo que falava sobre vacina e autismo, né? E muitos outros, que ao longo do tempo, até um colega sacana nosso, não me lembro de que país foi, que fez um estudo falso e botou para publicação só para ver se ele conseguia publicar, e conseguiu. Já aconteceu. Sim. Então, óbvio que eu não estou dizendo que os estudos científicos não têm um valor, muito pelo contrário. A gente trabalha muito em cima deles. Só que Adolfo, saber ler aquilo... Oi. Aproveitando essa colocação sua, e outra coisa que o pessoal acaba jogando no lixo e erroneamente, é o tempo de experiência de consultório que, vamos dizer, eu vejo intestino preso há mais de 10 anos, gente. Então, se isso aí não tiver um valor, então eu rasgo meu diploma. E a gente sabe que tem, né? Porque até na escala de validade da evidência, a prática clínica tem validade. A gente até pode considerar que é a menor validade porque não é necessariamente extrapolável, né? Mas tem validade. Né? Então o pessoal está esquecendo dessas coisas, Eurípides. E eu vejo duas coisas que eu acho engraçado pra caramba, tá? A primeira indagação é essa que você recebeu. Me mostra o estudo. E a segunda indagação é assim: e qual é a sua especialidade? Você é especialista nisso? E aí, bicho? Repare, hoje eu já tenho maturidade para rir dessas coisas. No passado eu ficava irritado. Mas eu vejo o quanto isso é lesivo para o entendimento das pessoas em geral, sobre o que é o processo científico, sobre o que Adolfo, a gente descobrir as coisas. Nessa minha nova vida, né, de que eu estou apaixonado por microbiota, o tanto que eu já ouvi também, o senhor não é nutricionista, está falando de dieta, o senhor não pode falar de dieta. Pois é. Até onde eu sei, de acordo com o CRM, eu posso sim. Não, independente disso, sabe a coisa, Eurípides, que eu brinco com o pessoal? Eu falo o seguinte, cara, se Da Vinci tivesse nascido no Brasil hoje, ele ia morrer mendigo. Porque alguém ia chegar para ele e fazer, você é desenhista, não pode ser anatomista. Outro ia dizer, você é anatomista, não pode ser químico. Outro ia dizer, você é químico, não pode ser engenheiro. Um cara multifacetado como ele, e digo, pessoal, não pensem no gênio. Todos nós, todos vocês são seres multifacetados que podem dedicar suas inteligências a diversas áreas do saber. Basta estudar. Estudar não é pesquisar no Google, olhar 3 referências qualquer e achar que entendeu. Estudar é se aprofundar nos temas e, principalmente, estudar é debater. Exato. Então, o que acontece muito, né, lá no grupo, no Rebelião Saudável que a gente faz parte, o pessoal coloca as coisas lá, muitas vezes as ideias são divergentes. Sim. Não é? E é aí que você testa a sua ideia. E com humildade, a gente pode aprender muito mais. Exato. E o pessoal tem que entender que não é uma disputa que a gente está tendo. A gente tem que unir forças para a melhora do paciente. E pronto. Eu não quero saber mais que muitos nutricionistas por aí, que tem muita gente que sabe muito,
entendeu? Muito, Eu sou muito. um eterno estudante. E se eu falar alguma coisa errada, pode puxar minha orelha, que eu vou pesquisar, vou correr atrás. E vamos embora. Eurípides, quantas vezes a gente aprende até com o paciente no consultório, né? Porque ele traz uma informação para a gente que às vezes a gente não viu ainda, que hoje a informação cicla tão rápido, é tanto volume, que a gente se perde. E aí eu caio sempre, viu, Eurípides, nessa questão do especialista. Porque vamos lá, você é um especialista, do ponto de vista formal, mas eu não sou. Porque a minha área de dedicação não é descrita como especialidade médica, ela é descrita como prática terapêutica médica. Agora, eu tenho mais de 20 anos dedicado a essa área, será que eu não sou um especialista? Né? Então, Exato. isso é engraçado. Assim como eu sei que você conhece uma coisa que eu vou falar aqui, que são os especialistas de papel. Especialista de papel é aquele cara que depois que ele tirou o título, ele senta no título e pronto. Nunca mais ele estuda, mas ele opina o tempo inteiro. Não precisa ir Quantos? muito longe, não. Esse exemplo Ah, seu é muito interessante para um ah, pequeno detalhe, tá? manda. Eu não terminei a proctologia, eu fiz o R3, mas aonde eu fiz meu R3, eu operei mais do que muita gente que faz o R4 em outros locais. Eu já tenho mais de 10 anos de atuação na proctologia. Por falta de vergonha na cara, não prestei prova de título da sociedade, tá? Que o pessoal pega nisso. Cadê seu título da sociedade? Entendeu? Mas é engraçado, isso diminui o seu saber, diminui sua habilidade, diminui sua experiência, né? Porque assim, eu digo para você, cara, se a titulação fosse garantia de competência e resultado, beleza. Mas infelizmente ela não é. Porque o que é uma titulação? É você fazer uma prova, preencher alguns pré-requisitos e ali você recebe um título. Desde Não, quando prova. muito cara acabou a residência de proctologia agora, prestou prova e tem o título, e a experiência dele é bem aquém que a minha, e ele tem o título. Então, assim, de pirraça também, eu falei, gente, eu não sei se eu quero esse título. Você me desculpa, mas eu não sei se eu quero. Eu fiz a pós-graduação do Sírio-Libanês com os melhores do Brasil, depois, justamente para me dar mais um respaldo, e estou pirraçando aí. Não sei se eu quero o título da sociedade, não. Pois sejamos pirracentos juntos. Conte comigo para essa pirraça. Continua seu roteiro, Eurípides. Vamos, senão nós vamos, se deixar, a gente fala a noite inteira, porque é assunto. Conversa boa, cara. Então vamos lá. Esse todo mundo sabe, né? Que o açúcar em excesso predispõe ao diabetes. Isso a gente não precisa nem entrar em detalhes, né? Sim. Afeta os órgãos, pois o excesso se transforma em gordura, como já falamos lá no começo, predispondo à obesidade e a pior de todas, que é a gordura visceral. Essa é a venenosa, que eu até estava lendo e estou estudando, e vou ver uns posts aí para frente. O pessoal fala muito da esteatose hepática, mas existe a esteatose pancreática, que o pessoal já está estudando bem ali, que dá muita repercussão ruim também. O pâncreas é o órgão que mais sofre no fim das contas, né, Eurípides? E Porque sofre o pâncreas calado, não viu? Porque tem. quando ele Ele começa a dar sofre quieto. defeito... É que o pâncreas, é uma coisa que o pessoal às vezes não lembra. O pâncreas não tem critério para absorver a glicose. E ele não pode ter critério para absorver a glicose porque ele precisa ler a glicose do sangue. Ler, entre aspas. Então, o pâncreas é o maior alvo, ou um dos maiores alvos, da glicotoxicidade, né? Ou da saturação de glicose dentro da célula. Então, assim, o pâncreas, como você falou, ele sofre calado. E, pessoal, a gente não sabe isso quando vê nos diagramas e nas figuras. O Eurípides sabe porque ele é cirurgião. O pâncreas é pequenininho. Né, Eurípides? Pâncreas é difícil de acessar, viu? Para operar o Então, bichinho é complicado. Tem que fazer várias manobras, rebater cólon, rebater, chegar no duodeno, que todo cirurgião morre de medo do duodeno. Se lesar um duodeno, meu querido, um abraço. já era. Então você vê, né? Ele é pequeno, ele é calado, e agora quando ele se revolta, ele grita alto. Pronto, e manifesta no corpo inteiro, né? É isso aí. Então pronto, continuando.
na parte que, vamos dizer, é o que você mais interessou pelo título, né? No Aham. intestino, esses açúcares em excesso destroem bactérias benéficas, aumentando a população de parasitas intestinais, especialmente quem? A Candida albicans, que na verdade esse termo parasita intestinal eu não concordo. Ela é um comensal É. como qualquer outro, que está lutando pela sobrevivência dela ali dentro do intestino, só que você está dando o combustível que ela mais gosta, que é açúcar. Então a bichinha vai crescer com vontade, igual a gente falou lá, que as mucosas conversam. E é um balanço dinâmico tudo isso, tá? Isso aí não é comer açúcar agora e já oscila muito, tá? Eu costumo dividir em compartimentos, que até o Dr. Jean puxou minha orelha um pouquinho nessa questão de compartimentos. O compartimento é para sintomatologia da desbiose, tá? Para o paciente entender por que tem desbiose alta, média e baixa, tá? Mas o equilíbrio é dinâmico, só que vem de cima para baixo. Se o estômago tiver com gastroparesia, vai acabar descendo comida acidificada com acetato de metila. Essa acidificação do delgado vai provocar desbiose, acibo, e a desbiose acibo vai trocar as bactérias boas do seu cólon, e as do cólon, as que produzem metano, as que produzem sulfetos, aí vem aqueles peidos fedidos. Então você vê que o negócio começa lá em cima, gente. O negócio é mais complexo do que a gente imagina. Você se torna ecologicamente e socialmente inadequado. Exato. A gente já conversou dessa parte aqui, que altera o equilíbrio hormonal, enfraquecendo, entre aspas, os ossos, né? Ou a gente explicou o mecanismo, como é que isso acontece. O magnésio, que você explicou bem, né? E por que isso? Porque o sangue tenta não, consegue. Porque se ele não conseguir manter o equilíbrio ácido-base, você morre. Porque isso é restrito. Mas às custas do quê? Desmineralização dos seus ossos. Estou errado? Pode tomar Ave popular. Maria. Você está certo demais. E aí você me lembra de lembrar ao pessoal sobre um detalhe. Pessoal, o sistema tampão, que é esse sistema que mantém o nosso sangue com pH, como Eurípides falou, restrito, né? Vamos variar aí de 7,38 a 7,44, a variação bem pequenininha. É um dos sistemas mais eficientes do nosso organismo. Então, se é para lascar o osso, para manter o pH legal, vai lascar o osso. Tá? Se é para atrapalhar o funcionamento do músculo, para manter o pH adequado, vai atrapalhar o funcionamento do músculo. Se é para atrapalhar o funcionamento do neurônio, para manter o pH adequado, vai atrapalhar o funcionamento do neurônio. E por isso também, o pH do que você come não tem uma interferência tão grande sobre isso. Por isso que o Então, pessoal tem que entender aquela questão. Até é bom falar com você sobre isso. Água alcalina vai alcalinizar o seu sangue. Gente, não graças a existe. Deus não vai, não vai. Graças a Deus, porque se fizesse, pessoal, passou de 7,44 a alcalose, baixou de 7,38 a acidose. São duas situações de intensivismo, é UTI, galera. Não é tipo, vou tomar um chazinho em casa, não. Então, assim, ainda bem que não muda o pH assim. Tá? A gente até pode dizer que usar esses alimentos em pHs mais extremos possa mexer nas nossas reservas alcalino-ácida. É E aí outra entra questão. o osso, né? Entra o osso, essas coisas. Aí sim. E o uso ser frequente pode trazer malefícios ou benefícios dependendo de circunstâncias específicas. Mas não que vocês precisem estar se dedicando a compras de coisas caríssimas que vão garantir a vocês terem as coisas dessa forma ou daquela. Tá? Então o corpo da Pronto. gente, ele é melhor ainda do que vocês pensam. Exato. Tá terminando essa listinha, tá? Deprime o Mas sistema tá muito boa. imunológico. Deprime o sistema imunológico, porque 80% dele está ali no intestino. E se você está desbalanceando aquelas bactérias que estão ali, vai hiperativar o seu sistema imunológico, que pode responder em excesso e vai vir o quê? As doenças autoimunes. Alimenta doenças autoimunes. Inibe a produção das enzimas digestivas, interferindo na síntese e digestão das proteínas. Eu não preciso ir muito longe, até esse esquema de tampão que você está falando, que os prazóis
acaba... por que os prazóis atrapalham tanto? Porque um dos maiores sistemas que ajuda no sistema tampão é a produção ácida do estômago. Porque para jogar um H para lá, ele joga o que para cá? Né? Mais bicarbonato. Aí o seu organismo faz o que para compensar? No duodeno é o contrário. Ele joga o hidrogênio para jogar o que para a luz? Bicarbonato. Então, gente, é tudo muito lindo, é perfeito o corpo humano, o funcionamento. É sensacional, é sensacional. É inspirador, né, Eurípides? Verdade. E sem contar que o açúcar, se você... Isso aí até é meio polêmico, né? Mas é bom falar, né? O açúcar alimenta células cancerígenas. As células de câncer gostam de açúcar. Por isso que tem muito protocolo de dieta cetogênica aí. Não que vai curar um câncer com uma dieta cetogênica, gente, pelo amor de Deus. Mas é coadjuvante a um tratamento de câncer. E pode ser um coadjuvante bem definitivo, né? Quando o Eurípides fala, pessoal, para vocês que a célula cancerígena ela gosta de açúcar, as células cancerígenas altamente proliferativas, elas têm que crescer e se multiplicar. Para fazer isso, uma das vias mais importantes está justamente na glicólise anaeróbia, que é a primeira fase do uso da glicose como fonte de energia. Essa fase é a mesma fase que seu músculo usa quando está fazendo exercício mais no sentido de força, né? E ali você vai gerar, por exemplo, ácido lático. Então você faz um monte de coisa que a gente chama de esqueletos de carbono, que são bases para a formação de aminoácidos para o crescimento da célula cancerígena, e você faz um monte de ácido lático que, a rigor, protege a célula cancerígena contra o seu sistema imunológico. Tudo isso está baseado na glicose. Pronto. Não são todos os cânceres, mas a maioria dos altamente proliferativos se comportam dessa forma. Pronto. Então, esses são os malefícios dos açúcares simples, tá? Eu sei que nosso tempo é curto. Estamos em 41. Se você quiser, esse finalzinho aqui eu posso ler, tá? Porque... Eurípides, relaxa, a gente ainda tem 19 minutos. Vai, jogue tudo. Pronto. É um autor que eu gosto muito, que eu vi até um vídeo dele, que é o Robert Lustig, não sei se você sabe. Sim, conheço, sim. Esse endocrinologista, pediatra endocrinologista, né, da Califórnia. E ele tem um vídeo excelente no YouTube, gente, que todo mundo tinha que assistir esse vídeo, sabe? Tipo, quando eu assisti, meus filhos, o papai com aqueles vídeos chatos dele, mas... é tanta informação. E esse vídeo dele gerou um vídeo meu, que é, ou você peida ou você engorda. Vai, Eurípides. Aí eu vou explicar os motivos para isso acontecer. Joga duro. Certo? Certo. Então, de acordo com as palavras dele, tá? A razão por que o açúcar é tão prejudicial ao nosso corpo, muita gente já até falou. Então, eu vou ler só para fechar o que a gente já falou. Muita razão para ele ser prejudicial e até mesmo tóxico tem tudo a ver com seu efeito sobre a leptina, o hormônio da saciedade. Agora nós vamos falar dele. E na insulina, que também a gente já pincelou bem. A leptina é um hormônio produzido por células adiposas, células de gordura, em resposta à recepção de energia. Tá? Você comeu muito açúcar, a leptina é produzida respondendo a esse fator. Certo? Ela é liberada no fluxo sanguíneo e vai para diversos órgãos do corpo, dizendo a eles que há energia suficiente disponível para eles realizarem processo metabólico de alto consumo energético. Então, estou avisando o organismo. Chegou comida, gente. Chegou energia. Vamos lá. Em outras palavras, a leptina garante que o corpo não esteja passando fome. Essa é a função básica da leptina. Aí ele bota mais alguns detalhes, por ele ser pediatra, né? A puberdade, a gestação e a produção de ossos fortes são processos corporais de alto consumo energético. Se você não tem leptina, não pode passar pela puberdade, não pode engravidar e não pode construir ossos fortes. A leptina permite que todas essas coisas ocorram, porque o resto do corpo, quer seja o cérebro ou os ossos, consome a leptina.
certo? Quando o nível de leptina sobe, seu apetite diminui. Logo, a leptina é crucial para controlar quando você come. Então, ele é realmente o hormônio da saciedade. Quando o seu cérebro vê o sinal da leptina, ele diz: não estou com fome, não estou passando fome, não preciso comer tanto. E assim seu corpo, para procriar, menstruar, gestar um filho, construir ossos fortes, ter um sistema imunológico normal e assim por diante, tem que ter essa sinalização correta desse incrível hormônio, que não é tão falado, né? Quando a leptina não faz a transdução de um sinal, o cérebro diz: estou morrendo de fome, preciso reduzir meu gasto energético e aumentar meu consumo de alimentos para poder me abastecer de energia e produzir leptina. Basicamente, então, a leptina regula nosso metabolismo e o ritmo da decomposição da gordura. Se você não tem leptina, você não quebra gordura, gente, tá? Quando os níveis de leptina se elevam, nosso índice metabólico sobe. Quando a leptina cai, nosso metabolismo desacelera. Simples assim. É como um termostato. O termostato lê a temperatura presente na sua casa. Se tiver frio demais, ele liga o aquecedor. Quando a temperatura chegar ao nível desejado, ele desliga. É o que a leptina faz no seu corpo. O que aprendemos o que ele aprendeu com a pesquisa dele é que a insulina bloqueia a leptina. Shazam. Certo? Se você Feita a bagaceira. Consumindo açúcar demais, você está desregulando a sua insulina, de quebra, desregula quem? A leptina. Por isso que você come mais, que é o que a gente falou lá no começo. E aí você pega a leptina alta no sangue e o paciente morrendo de fome, em síndrome metabólica, aquela leptina servindo inclusive como marcador inflamatório para estresse de hipóxia nas células de gordura visceral. Então, é um marcador, inclusive, extremamente importante, que pouquíssima gente pede, viu, Eurípides? Pouquíssima gente pede, e que por pouquíssima gente pedir, muitos convênios, inclusive, não cobrem, né, a solicitação da leptina, que no meu trabalho aqui eu coloco como parte do meu painel de análise inflamatória, inclusive. Excelente. Justamente devido à importância, é isso aí. Então, para a gente chegar no raciocínio do que você peida ou engorda, calma, nós vamos chegar lá. Vai. O que a leptina tem a ver com açúcar e a insulina? Muita coisa. Porque comemos açúcar, quando comemos açúcar, podemos afetar negativamente nosso nível de leptina. Logo, nosso metabolismo e apetite. Simples assim. E existe o que chamam o quê? Resistência à leptina. Ou seja, tem leptina de sobra, mas o cérebro já não está reagindo mais a ela, porque o termostato quebrou, vamos falar assim, né? Isso pode se dar ou porque o receptor está com uma mutação, ou porque há algo mais abaixo do receptor de leptina que está levando alguma coisa ao não funcionamento correto da mesma. É o que acontece na maioria das pessoas obesas, né? Esse mecanismo quebrou. Bagunçou, quebrou. É isso aí. Tem um estudo em ratos, né, que mostra alteração lá cerebral mesmo, a nível do eixo HPA, né, nos ratinhos, mas que eu acho que é perfeitamente reprodutível, né, para o ser humano. A gente vê isso no consultório, né, Eurípides? A gente vê isso no consultório. É interessante como o mau hábito alimentar ele acaba retroalimentando a série de maus hábitos e ele cresce. O mau hábito alimentar ele cresce. Certo. Deixa eu ver aqui. Vou dar mais uma resumida aqui, tá? Açúcar. Ele fala do açúcar. O açúcar, aquela coisa doce que tem no açúcar, que você acha que é a glicose, não é. É a frutose, que é doce. Frutose é doce, é a razão por gostarmos tanto do açúcar e termos vontade de consumi-lo. Esse doce, isso aí os ancestrais até explicam, né? Você acha que era fácil alcançar um favo de mel lá no tempo das cavernas? Ou então uma fruta suculenta ficava no alto de uma árvore? Então, quando a gente tinha acesso àquilo ali, a gente comia até empanturrar.
Mas hoje em dia, isso é usado contra a gente, né? Esse instinto, né, Adolfo? É isso mesmo. Quando você encontrava o doce, você estava sinalizado ali um alimento com alta disponibilidade de energia e de fácil aproveitamento. E isso fazia com que a gente tivesse esse impulso de consumo. Mas lembrando também, Eurípides, que as frutas selvagens não eram nem tão polpudas, nem tão doces, né, como essas frutas que a gente tem hoje. Todos vocês estão nos assistindo, se vocês conseguirem o DeLorean do McFly para poder voltar no tempo, tá, até o tempo das cavernas e procurar frutas selvagens, vocês vão se decepcionar profundamente, porque elas não parecem nem muito com o que a gente tem hoje. Verdade. Então, a frutose não é metabolizada pelos outros órgãos do corpo. Isso a gente já pincelou, né? Apenas o Sim. fígado é capaz de lidar com a frutose. Quando você consome açúcar, 20% da glicose vai para o fígado, mas 100% da frutose vai para o seu fígado. Olha a carga que você está jogando em cima do coitado, que já tem diversas Pancada. funções, né? Se você sobrecarregar a capacidade do seu fígado de metabolizar a frutose, algo que acontece com relativa facilidade, aquela frutose extra é convertida em o quê? Gordura hepática, a esteatose que a gente conversou, né? Esse é um processo chamado de lipogênese de novo. É como o açúcar é convertido em gordura, certo? Ou o fígado libera a gordura no fluxo sanguíneo, onde ela vai elevar o nível de triglicerídeos, um fator de risco da doença cardíaca e obesidade. Então aqui cai mais um mito, que a gente... é gordura que aumenta a triglicerídeos. Não, é carboidrato, certo? Ou o fígado não libera e ela permanece no fígado e se precipita e dá o quê? Esteatose hepática. E tem tido muitos casos que evoluem para transplante hepático, gente, tá? Caramba. Tal é o grau da toxicidade do excesso de carboidrato. Não vamos falar só açúcar, né? É. É importante o Aí pessoal entender entra... que você está falando o tempo todo no excesso, né? É bom que você pontuou isso. Está falando o tempo todo no excesso. Exato. E que é muito fácil chegar no excesso, né? Facílimo chegar no É excesso. hiperpalatável. Agora vai chegar no detalhe, que eu falei, ou você peida ou você engorda. Existe Vai. uma maneira de tornar a frutose e a glicose seguras. Chama-se fibras. Em outras palavras, frutas que contêm fibras. Ou seja, você tem que comer a fruta, tá? Ah, e o suco? Cai na mesma. Você jogou a fibra fora e está tomando só o xarope de frutose com Está glicose. tomando a cor e o açúcar. Exato. Então, gente, eu não, preciso, não é o intuito dessa live falar das fibras, né? Que dá outra live até, se for necessário, tá? Fácil. Então, em resumo, uma má absorção de frutose associa-se com maior capacidade de fermentação, tá? Intestinal, inclusive até da lactulose, que vem da lactose. Então, o excesso de glicose, de frutose, piora também quem tem intestino irritável. Isso é uma coisa que o pessoal não linka, né? Então, esteatose a gente já falou. Efeitos pró-inflamatórios e pró-oxidativos de outro componente da quebra da frutose, que é o ácido úrico, que a gente até já comentou um pouquinho, né? E você sabe muito bem os efeitos de uma uremia no intestino, eu não preciso falar, né? Que não é só gota, o intestino também sofre com o excesso de ácido úrico, tá? Provoca permeabilidade intestinal, endotoxemia, gera processo de lipogênese, resultando em disfunção mitocondrial, ativação crônica do sistema imune inato no fígado e no intestino, quadros graves de esteatose, aí evolui para o transplante e câncer de fígado. Em suma... Só coisa legal, só coisa fofa, né? Só Então, coisa fofa. para o pessoal entender o que tem a ver, ou você peida ou você engorda. Toma o suco de laranja, que você absorve ele 100%, a frutose que está ali. Chupa, sem contar que para fazer um copo de suco de laranja você usa 3, 4 laranjas. Agora, quem consegue chupar 3, 4 laranjas de uma vez com bagaço e tudo? Eu aposto aí que poucas pessoas conseguem.
você retarda a absorção dessa frutose. Essa frutose vai chegar mais embaixo do seu intestino, porque ela está entranhada nas fibras. Quem vai consumir aquilo ali? As bactérias. Vai produzir o quê? Gás. Então você vai peidar e não vai engordar. E Você peida magrinho. pronto. Muito bom, cara. Muito bom. Tem razão, tem razão. Ô Eurípides, você, rapaz, quando eu falei em fazer essa live com você, eu já sabia que ia ser muito divertido e muito informativo. Porque você também é um grande CDF, isso é muito bom. Trouxe informações valiosíssimas aí, bem compactadas e resumidas. Tanto que eu não consegui acompanhar as perguntas. O pessoal fez um bocado de perguntas, pessoal, desculpa, não deu para acompanhar porque a densidade de informação aqui está muito grande, então não deu para acompanhar direito, né? Mas algumas pessoas perguntaram aqui, Eurípides, vou tentar responder algumas coisas. Perdão, você acabou a listinha? Não, tinha outros detalhezinhos, mas eu acho que o grosso a gente conseguiu cobrir bem. Então vamos responder alguma coisa aqui para o pessoal, para eles não ficarem magoados com a gente. Porque perguntaram muito aqui, Eurípides, na sua opinião, irmão, que carboidrato presta? Pronto. Os carboidratos fibrosos. Eu não preciso ir longe. É só vocês imaginar tudo isso que eu expliquei. Carboidratos fibrosos são aqueles que já vêm com a fibra. Então, gente, fruta, beleza. Só não vai exagerar, porque ali em exagero também vai vencer essa capacidade da bactéria, você vai fermentar muito e vai absorver mais. Ah, e tem um detalhe legal que eu acho legal falar, Adolfo. Então, assim, Vai? os fibrosos, tá? Se você não tem problema de diabetes, pode comer sua batata, pode comer sua cenoura, mas você que é diabético, até isso é importante tentar tirar. Você conhece um detalhe que eu li no livro, acho que não sei se é o Porquê Engordamos, tudo, do Ah. freio ileal. Você conhece o freio ileal? Não, pelo menos não estou me lembrando. Manda brasa. Pronto. Olha o que as fibras fazem, gente. Se você não absorve, aquilo ali fica um tempo maior no seu trato gastrointestinal, vai levar esses nutrientes para mais distante da área de absorção, tá? Vai sobrar mais para as bactérias. Chegando fibra nessa porção mais final do seu intestino delgado, o seu intestino vai mandar mensagem de que você ainda está fazendo digestão, vai diminuir a fome. Isso é o freio ileal. O ilho vai mandar mensagens que você não está com fome e não precisa comer mais. Você pode usar esse mecanismo para te ajudar a emagrecer. E é mais ou menos o que a cirurgia bariátrica faz, porque joga os nutrientes lá para baixo. Então, eu achei interessantíssima essa questão do freio ileal para o emagrecimento. Agora que você falou nisso, eu me lembro que a gente tinha até ativos para fazer isso no passado. Hoje em dia eu não vejo mais. Que faziam o quê? Davam um efeito de bojo lá no ilho. Então, quando chegava lá que fazia dilatação da parede, distensão, melhor dizendo, da parede, você fazia essa sinalização, inclusive aumentava a colecistocinina. E dava todo Exato. esse E efeito de também essa controle do apetite. cetogênica. Sensacional, sensacional. Perguntaram também sobre a frutose, se a frutose das frutas faz mal, mas você já respondeu. Se você Isso. come a fruta, com a fibra não é tanto problema, mas em exagero, qualquer coisa, né, Eurípides, é ruim. Eu libero para meus pacientes de modulação intestinal, que gosta demais de fruta, 3 porções por dia. E antes da refeição principal e não depois. Você já explicou o motivo disso, né? Teve muito mais pergunta, Eurípides, mas a gente só tem 2 minutos, então agora é hora da gente se despedir do pessoal. Agora é hora de dizer adeus, até a próxima. Irmão, eu quero agradecer enormemente a sua disponibilidade, ainda mais eu sei que hoje foi um dia de correria, você correu aí para conseguir estar aqui com a gente, teve todo o carinho, delicadeza, cuidado de fazer esse roteiro para a gente conversar. Te agradeço enormemente e agradeço a todos que estão aqui com a gente até agora. Suas últimas palavras, meu velho, para a nossa live de hoje. Pronto, eu vi um pessoal perguntando aí dos adoçantes. Aguardem meus próximos posts, que eu vou falar de adoçante até vocês cansar. E Ah, pessoal, maravilha! obrigado vocês que acompanham, o carinho de vocês. Isso é o que incentiva a gente a estar
estudando mais, correndo atrás. Somos humanos, não sabemos tudo, tá? Quando eu não souber, eu vou falar que não sei, mas que eu vou correr atrás para aprender. E sigo à disposição, Adolfo. Estou aqui disponível para Cara, você, que você já foi estão um dos... perguntando quando é a próxima, irmão. E é só convidar. A gente conversa em off e resolve. Aí vocês vão ver, vai estar anunciado tanto no DR Adolfo Duarte, quanto no Clínica Salos, quanto no Papo de Reto. Tudo que Exato. você tinha vontade de perguntar sobre o seu ânus e não tinha coragem de perguntar. Cara, é sensacional, velho. Então pronto, valeu. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Gratidão e carpe diem. Ah, isso aí. Tá muito bom.